A quem serve o presidente da Câmara, Hugo Mota? Essa é a pergunta do milhão. Logo depois de sua eleição à presidência da Câmara, Hugo Mota se manifestou de forma muito lúcida e sensata a respeito das manifestações do dia 8 de janeiro, negando narrativas golpistas, mais ou menos como fez o ministro do governo Lula da Defesa, dizendo que não houve golpe, que não tem elementos para isso, porque todo mundo já percebeu, a não ser quem quer insistir numa narrativa por interesses políticos ou de vingança sobre quem pensa diferente sobre seus adversários. Mas além de ele não enxergar nenhum dos elementos, Hugo Mota, naquele momento, necessários para um golpe de Estado, ele realçou, ele foi além, realçou a brutal injustiça de uma senhora que apenas esteve próxima às invasões sem ter quebrado nada. Aliás, a maioria foi assim. Até porque as imagens foram negadas, não tem individualização. Joga todo mundo dentro da rede e mão pesada neles. É esse o espírito de revanche do Brasil hoje. Então, essa senhora pegou 17 anos de prisão. Agora, faz uma nova declaração, o presidente Hugo Mota, completamente contraditória com a anterior. Olha o que ele disse agora. Caso o PL da anistia não seja conduzido com responsabilidade, haverá risco de aumentar a crise institucional. Abro aspas de novo. O tema deve ser tratado com sensibilidade e seriedade, porque pode gerar novos atritos entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha as platitudes que ele usa. Por fim, fala que podem ser discutidos eventuais excessos nas condenações e que espera contribuir para a pacificação nacional. A primeira pergunta que precisa ser respondida é sobre o que aconteceu nesse período para justificar tamanha mudança do presidente Hugo Mota nas suas falas. Vamos lá, tem algumas teorias. Aconteceu um estranho jantar no dia 18 de março na casa de Alexandre de Moraes, o ministro carrasco, que vem perseguindo as pessoas, censurando os brasileiros, inclusive parlamentares, com esse inquérito que completou 6 anos agora, em março, inquérito vergonhoso, que rasga a nossa Constituição. Além do Alexandre de Moraes, que recebeu as pessoas, olha só quem estava nessa cerimônia, nessa festa em casa. Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e 7 dos 11 ministros do Supremo. Esse é o Brasil da separação entre os poderes inexistentes. Esse é o Brasil. A gente precisa entender para ver, talvez, a mudança de discurso do Hugo Mota sobre a anistia. E é justamente um jantar desse tipo, com aparência de mera confraternização, que ajuda a explicar o nível de interferência e de ação política de magistrados que deveriam se ater exclusivamente à sua responsabilidade, aos autos, como guardiões da Constituição, preservando a independência e a autonomia entre os poderes da República. Como Hugo Mota encerrou sua declaração, destacando a necessidade de pacificação do país, é sempre bom lembrar que os 21 anos da longa ditadura militar só foram encerrados depois que o Congresso Nacional aprovou em 1979 a anistia ampla, geral e irrestrita, com o objetivo alcançado da pacificação. Foram perdoados todos os crimes, incluindo assalto a banco, sequestro de embaixador e todos que pegaram armas. Inclusive, alguns desses deram entrevistas dizendo que a estratégia era fazer um golpe para a ditadura do proletariado. Olha que loucura o que a gente está vendo aqui. Mas quando muda de camisa, quando muda de ideologia, aí querem acabar, dizimar essas pessoas. Hugo Mota falou muito em sensibilidade e responsabilidade, mas destacou que via riscos de aumentar a crise institucional. Olha só que a fala dele, aumentar a crise institucional. Ora, essa crise está consolidada, senhor presidente Mota. A ditadura da toga tem sistematicamente invadido a competência desse poder legislativo, que está omisso, dia sim, dia não, invade, humilha
esse Senado Federal e esse Congresso Nacional. Eu poderia citar inúmeros casos, mas o tempo não me permite. Então eu vou destacar apenas alguns deles. O Congresso Nacional, cumprindo com seus deveres, aprovou praticamente por unanimidade, depois de anos de estudos e debates em 2006, durante o primeiro governo Lula, a Lei sobre Drogas do Brasil. Em 2019, já no governo Bolsonaro, foi revisado e mantido todos os artigos, ou seja, tolerância zero às drogas. Mas o STF, sempre ele, declarou o artigo 28 inconstitucional. Um dos mais importantes, porque restringe o consumo de drogas ao definir penas alternativas aos usuários, como serviços comunitários e participação em cursos educativos sobre o efeito do uso de drogas. Felizmente, nesse ano passado, o Senado reagiu imediatamente e aprovou em abril de 2024 a PEC 45 por 52 votos a 9, resgatando o princípio dessa tolerância zero ao tráfico, garantido pela lei vigente. Mas adivinha onde é que está hoje parado essa PEC? Lá na Câmara dos Deputados. Na mesa de quem? De Hugo Mota. Com isso, prevalece a vontade do Todo-Poderoso, da Corte Suprema desse país. E a violência causada pelo crime organizado só faz aumentar, destruindo vidas e famílias inteiras sendo devastadas. Então, crise institucional? Com a sua omissão, senhor Mota, de não colocar para votar algo que o Senado já votou, só aumenta porque pende para um lado do STF, porque o senhor não cumpre seu trabalho. Assim como também o fim do famigerado foro privilegiado, que é a proteção da impunidade no Brasil, da corrupção. O Senado já fez a sua parte, está parado na sua mesa, senhor Mota. Que crise institucional? Crise institucional para nós, uma humilhação institucional, que o senhor tinha o dever, junto com o presidente dessa casa, de resgatar a hombridade desse Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Porque tem um poder que esmaga os demais poderes, vergonhosamente, no nosso país. Por isso, senhor presidente, mais do que nunca é preciso resgatar a nossa autonomia do Congresso Nacional perante os demais poderes, pautando e votando a lei da anistia, a única que vai reconciliar esse país que está despedaçado, com pessoas sendo injustiçadas, e o brasileiro já está comovido, já percebeu a maldade, a crueldade que estão fazendo com alguns brasileiros que nunca tiveram passagem nenhuma pela polícia. Pouquíssimos se envolveram na depredação. Esses que se envolveram têm que pagar, mas de acordo com o que preconiza a lei do Brasil, e não essas invenções que estão sendo feitas para massacrar brasileiros porque são de direita, são conservadores nesse país. É um pouco do que fizeram, guardando as devidas proporções, senhor presidente, fizeram com os cristãos 2000 anos atrás. Pela nossa fé, pela fé dos cristãos, eram jogados nas arenas dos leões para serem estraçalhados pelos leões, pelas feras naquela época, especialmente em Roma. E agora estão fazendo isso, caçando os cristãos que querem defender a vida, a família, a pátria. Quem errou, senador Plínio Varela, tem que pagar, de acordo com a lei, mas a maioria não depredou. E a gente sabe disso. Sabe disso, os relatos estão aí. Não tem imagens comprovando a individualização de cada um. Copiaram e colaram e jogaram lá sem defesa ao contraditório, sem defesa nenhuma. Para encerrar, a maioria dos presos políticos nada fez. Apenas estavam próximos aos acontecimentos, portando muitas vezes